Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais o Reino de Deus em 7 minutos. E hoje eu quero falar com vocês em duas passagens sobre o mesmo assunto. Marcos capítulo 11, eu quero ler com vocês o versículo 12 em diante, que diz: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Essa é uma passagem bastante conhecida, onde Jesus amaldiçoou a figueira desde a raiz. E a Bíblia diz, posteriormente, que aquela figueira que Jesus amaldiçoou, ela secou. Jesus liberou uma palavra. Eu não quero aqui entrar no mérito da fé em si, daquilo que você pede a Deus e recebe. Essa não é o propósito dessa palavra. Mas eu quero falar com vocês sobre aquilo que sai da nossa boca, o poder da palavra liberada pelos nossos lábios, aquilo que nós falamos. É sobre isso que eu quero falar. Jesus ali viu uma situação onde ele procurou fruto na figueira, ainda que não fosse tempo, mas ela tinha aparência, de que teria fruto. E ao se frustrar com a figueira, Jesus libera uma palavra, e aquela palavra se cumpriu. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 20, algo muito forte e que eu e você temos que ficar atento. A Bíblia diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Olha que coisa tremenda. E uma coisa que nós precisamos parar para pensar. Da mesma forma que Jesus liberou uma palavra sobre a figueira e ela secou, a Bíblia diz aqui em Provérbios 18 que a gente se farta, a gente se alimenta, a gente come daquilo que a gente fala. Se trouxermos isso para a nossa vida diária, para a nossa vida pessoal, a pergunta que fica é: o que eu tenho falado e, consequentemente, o que tem produzido em mim, aquilo que eu tenho falado? A expressão da Bíblia ela é muito clara. Do fruto da boca o coração se farta e do que produz os lábios se satisfaz. Então aquilo que eu falo é extremamente importante para a maneira com que eu vou viver. Aquilo que eu vou experimentar na terra depende não somente do que eu creio, do que eu penso, do que eu acho, mas também muitas vezes do que eu falo. E é interessante, por exemplo, que a gente tem o hábito, às vezes, de amaldiçoar coisas, amaldiçoar dias, amaldiçoar situações na nossa vida. Quantos muitas vezes não pegaram, por exemplo, o seu salário ao final do mês e falaram assim: olha, esse salário de fome, esse salário que não dá para nada, essa situação que não muda. Quantas vezes mulheres falam a respeito dos seus maridos: olha, esse homem não presta. Ou então, quantas vezes os pais falam dos filhos: olha, você não vai dar nada na vida, e começam a lançar palavras e palavras e palavras sobre determinadas situações. Quantas e quantas vezes usamos a nossa boca, em vez de abençoar, nós amaldiçoamos. Em vez de abençoar as 3 áreas principais da nossa vida, que é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, nós usamos a nossa fala, a nossa boca, de uma forma pejorativa, de uma forma que não deveríamos fazer. A Bíblia diz que, no verso 21, que a morte e a vida está no poder da língua, e que aquele que bem utiliza come do seu fruto. Nós deveríamos, ao ler um versículo como esse, nos encher de temor e começar a pensar bem antes de abrir a nossa boca. Em várias passagens a Bíblia diz, por exemplo, que é mais sábio quem escuta mais do que fala. Infelizmente o que nós vemos às vezes é que muitas pessoas falam demasiadamente e escutam muito pouco. E às vezes no muito falar, não medem aquilo que falam e acabam caindo na ruína.
Cuidado com aquilo que você tem falado, cuidado com aquilo que você tem dito, cuidado com aquilo que tem saído dos teus lábios. Sabe, querido, você tem o poder de abençoar da mesma forma que você tem o poder de amaldiçoar. Você precisa aprender a falar aquilo que produz vida para o seu casamento, aquilo que produz vida para a sua família, aquilo que produz vida para o seu trabalho, aquilo que produz vida para os seus relacionamentos, aquilo que produz vida para a sua igreja, aquilo que produz vida para aquelas pessoas que estão abaixo de você, para os seus liderados. Você tem que aprender a liberar palavras de vida em vez de palavras de morte. Você tem que aprender a liberar palavras de bênção em vez de palavras de maldição. É muito importante que nós entendamos o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é o caminho que nós devemos seguir. A Bíblia é que nos conduz, para um tempo de vitória, a Bíblia é que nos conduz para as conquistas e as realizações que Deus tem para nós. Então nós temos, no nome de Jesus, que vigiar o que nós falamos. A palavra do Senhor diz, por exemplo, que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Eu só como o melhor da terra quando eu aprendo a ouvir a palavra, entender a palavra, receber a palavra e liberar a palavra. Então comece a fazer isso na sua vida hoje. Comece a se alimentar da palavra, para que a palavra de Deus esteja nos teus lábios, e para que ao ter a palavra de Deus nos teus lábios, você possa liberá-la sobre sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida financeira, enfim. Tendo a palavra de Deus no teu coração, você vai liberá-la e você vai abençoar você e a sua casa, em nome de Jesus. Que você possa fazer isso nesses dias, para a glória de Deus.